Que bom nós estarmos juntos mais uma vez, que alegria, né? E sermos tão edificados pelos cânticos, pelo espírito de adoração. Muito bom, que Deus continue falando aos nossos corações e tenha misericórdia de nós. Amém, que Ele nos dê a sua palavra. Para quem nós vamos entregar os nossos filhos? Para quem? Não é incomum, principalmente as mães, ficarem preocupadas, ou mais preocupadas, tipo, quando o filho vai estudar fora, quando vai sair de casa. Eu trabalhava com universitários e sempre atendia as mães. Pô, pastor, não sei, meu filho quer fazer faculdade, eu não sei como é que é sair de casa, como é que ele vai encarar esse mundo? A realidade da vida é essa. A gente não cria os filhos para a gente. E a pergunta é, para quem nós vamos entregar os nossos filhos? Para quem? Ou poderíamos perguntar também, como que nós vamos entregar os nossos filhos no momento de entregá-los? É sobre essas coisas que nós vamos pensar um pouco essa noite. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, em capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 4. Eu posso ir até aquela caixa ali? Porque os caras, eles me perdem, porque eu ando demais, então agora eu fico no limite aqui, né? Estamos combinando, até onde eu posso ir. Amém? Diz assim, ó. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. E escrevam-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Até aqui. Amém? Então aqui, Deus está falando com Israel. Se nós lermos os versículos um pouquinho para cima, no versículo 2, ele diz, desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias de sua vida, para que tenham vida longa. Olha só. Então aqui o povo é legal, porque é legal nós notarmos uma coisa, e eu queria chamar a atenção para isso essa noite. Aqui é Deus falando com o povo. Ouve, ó Israel. Ele não está dizendo assim, ouve, ó Israel, que tem filhos. Ele está dizendo, ouve, ó povo de Israel, todos ouçam uma coisa, vocês precisam ensinar os filhos sobre quem eu sou. Teologicamente, eu queria dizer que Deus então encara o povo dele como uma família só. Deus olha para o povo dele como uma família só, e é a obrigação de todos ensinar os filhos, mesmo que os filhos não sejam nossos. Nós temos que tratar os filhos dos nossos irmãos como se fossem nossos. Ensine, é como se estivesse dizendo assim, ensine, ó igreja, os seus filhos sobre quem eu sou. É muito importante esse conceito de comunidade. Deus valoriza esse conceito de comunidade, Deus valoriza o conceito de ensinarmos as novas gerações. Fuja. Se afaste de igreja, ou de uma comunidade, ou de uma religião que não valorize as futuras gerações. Comunidade, religião, pensamento que não valoriza as crianças, os adolescentes e os jovens, é uma comunidade, uma religião, um pensamento ou uma filosofia fadada ao fracasso. O cristianismo, ele parte da perspectiva de ensinarmos as crianças, as futuras gerações. Por quê? Porque essa tradição ela é passada de geração a geração.
E se nós não ensinamos as futuras gerações, alguém vai ensinar alguma coisa. Alguém vai escrever com tinta permanente, muitas vezes, coisas no coração das nossas crianças. Tenho falado domingo após domingo sobre família e tenho tentado manter uma linha de coerência, só tentado mesmo, para que a gente possa ser edificado. Disse a vocês que existe uma pesquisa que aponta que as crianças cristãs que hoje estão no ensino fundamental, quando chegarem na idade universitária, 80% delas vão abandonar não somente a igreja, mas a fé. 80%. E nós já dissemos, com as nossas, não, amém, que assim seja, amém. Mas vai acontecer. Disse a vocês também, que as crianças passam em média, na igreja, 72 horas por ano. Com os pais, 3.600 horas. Então nós podemos entender que a grande responsabilidade e o grande ministério dos pais é com a vida dos filhos. Amém? Já disse isso e eu não vou desconstruir isso, por isso eu peço muita atenção para o que eu vou dizer aqui hoje. Os pais são as primeiras influências na vida do filho, ou da filha. Os familiares mais próximos são as influências secundárias e terciárias na vida dos filhos. Porém, a comunidade também exerce um papel de influência na vida dos filhos. Porque uma pesquisa aponta que 48% dos adolescentes que estão na igreja é porque foram influenciados não somente por uma família sólida, não somente por parentes próximos sólidos, mas porque havia alguém da comunidade da qual essa família estava envolvida ou influenciando diretamente. 48% dos adolescentes que estão na igreja, servindo na igreja, foram influenciados por alguém de fora. Isso porque determinada época da vida dos nossos filhos e filhas, eles vão começar a se afastar das nossas casas. Eles vão começar a ouvir outras vozes. E a pergunta que eu quero começar dizendo para você, pai, mãe, para nós como igreja, quais são as vozes que os nossos filhos vão ouvir? Qual vai ser a voz que vai ecoar no coração do nosso filho, da nossa filha, quando nós já não mais tivermos alcançado o coração deles? Porque vai chegar, irmão, é normal, é natural. Não se desespere, não fique bravo comigo, não estou profetizando, é natural. Tem uma história de um irmão lá nos Estados Unidos, que ele cresceu com essa base muito saudável, igreja, família, muito saudável, ele sempre teve um relacionamento muito bom com o filho dele. Só que quando o filho dele completou 16 anos, ele começou a perceber o filho dele diferente. E certa vez ele disse pro filho dele, você vai chegar a tal hora em casa. E o filho dele chegou 2 horas depois. E ele já foi quente pro quarto, né? Você não combinou comigo? Aí ele falou, pai, não me enche. Primeiro baque. Depois, o pai descobriu que tinha uma outra voz falando ao coração do filho. Era a voz de uma menina de mais ou menos da sua idade. Ele falou assim, como assim? Essa menina está tendo mais voz que eu? Vai chegar essa hora. Eu estou perdendo para uma menina, disse o pai. Ele falou assim, eu sou amigo do meu filho é meu amigo, eu vou chegar para ele e vou conversar. Filho, vamos conversar sobre relacionamento, sobre o seu namoro com essa menina aí. Aí o filho falou assim para ele, pai, não quero conversar com o senhor sobre isso. Não quero. Por quê, filho? Porque o senhor é quem dita as regras. O senhor é quem manda aqui. Então, nessa perspectiva, não vai ter muito diálogo. Aí ele falou assim, mas você precisa conversar com alguém. E foi quando o filho dele falou, fique tranquilo, pai, eu não estou sozinho nessa caminhada. Aí ele falou assim, mas como assim você não está sozinho? Com quem você conversa, com quem você se abre? Aí para o espanto dele, o filho dele falou assim, não, eu me abro
com o fulano de tal. E esse fulano de tal era um amigão do pai que era irmão da igreja. Nessa hora ele disse assim: vocês não sabem como eu fiquei aliviado, porque eu conheço o cara que ele está conversando, e ele tem o mesmo princípio que eu, então meu filho está bem assistido. Achei muito legal esse exemplo, eu achei interessantíssimo esse exemplo. Por quê? Eu quero que nós prestemos atenção numa coisa. Eu não quero levar o pensamento de hoje para uma perspectiva assim, nosso filho só tem que se relacionar com gente crente, nós só temos que ter amigos crentes, porque se a gente não tiver amigo crente, nossos filhos vão se desviar, porque se nossos filhos não conversar com gente crente, eles vão se desviar. Irmãos, eu quero levantar o nível de pensamento essa noite. Esse pensamento existe na subcultura evangélica. Me desculpa aí, com todo respeito, mas na subcultura evangélica acontece esse medo. Ai, meu filho, é a chamada bolha gospel. O que é a bolha gospel? A bolha gospel é aquele lugar, protege o filho de tudo, protege o filho de todos. Na primeira oportunidade, ele estoura a bolha, soca o pé na jaca, a casa cai, o bicho pega, a gente se desmonta, já era. Não é disso que eu quero falar hoje. Eu quero elevar o pensamento, sem soberba, sem querer ser prepotente, não desprezando quem pensa assim, mas eu quero convidar o nosso pensamento a levar ou aprofundar, sei lá, o que vocês quiserem, mas a entender a seguinte perspectiva. Eu não estou falando de relacionamento com o mundo, eu não estou falando de vivência da vida, eu estou falando de inspiração, eu estou falando de chegar no coração, eu estou falando de criar um ambiente saudável, eu estou falando da cor laranja. Repetindo, o que é a cor laranja, pastor? Para quem não pegou, quem não assistiu, a cor laranja é o seguinte: a gente encontrou esse exemplo para nós caminharmos, ou pelo menos tentarmos caminhar numa linha saudável, onde o vermelho representa o amor da família, o calor da família, o coração da família. O amarelo representa a luz do evangelho, o discipulado da comunidade, o caminhar numa comunidade saudável. E quando esse amarelo se junta com o vermelho da família, eles formam a cor laranja. Então a igreja não é mais um peso para a família, e para a igreja, a família já não é apenas aquela que mantém a igreja viva, mas há uma união de valores, onde a igreja ou a comunidade se torna cooperadora de formadores, ou de processo de formação de famílias saudáveis, de relacionamentos saudáveis, onde a vivência e o relacionamento se tornam saudáveis. É por isso que nós estamos aqui em Deuteronômio capítulo 6. Ouve, ó Israel, ensinem os filhos. É a luz da comunidade iluminando as famílias. E é a luz, e é o amor da família encontrando a luz da comunidade, e a comunidade caminhando saudável, ou pelo menos tentando caminhar saudável, numa perspectiva de inspiração, ensinamento das futuras gerações. Então, eu não estou dizendo que nós precisamos de religião. Isso é engodo, isso é errado. A gente precisa ir na igreja, a família precisa de uma religião. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós precisamos de pessoas que são capazes de inspirar os nossos filhos. O que nós precisamos é de uma comunidade que seja capaz de fomentar nos nossos filhos as verdades do evangelho, para que quando esse relacionamento acontecer em qualquer parte do mundo, ou qualquer parte da vida, eles tenham o coração resguardado com a palavra de Deus. E como que se resguarda o coração com a palavra de Deus? Através dos testemunhos. Porque vamos voltar para algumas coisas aqui que eu já falei, vou repetir. O que faz com que um jovem abandone a fé? Primeiro, hipocrisia dentro de casa. Segundo, a superficialidade dentro de casa. E o terceiro, lembram? Porque eu esqueci. Superficialidade, hipocrisia e falsidade, é isso. Hipocrisia e falsidade que é diferente. Então, o que os filhos não veem, eles não vão fazer. Então, quando nós encontramos pais se relacionando com a comunidade de forma saudável, os filhos veem nos pais a verdade, e encontram na comunidade uma confirmação daquilo que eles veem em casa.
Ouve, ó Israel, ensinem aos filhos de vocês, que vão ensinar para os filhos dos filhos. E isso vai se passar de geração a geração. Ouve. Nós não precisamos colocar os nossos filhos em bolhas. Nós não precisamos ter medo do mundo. O que nós precisamos começar a pensar como famílias é para quem nós vamos entregar os nossos filhos. Quem são as pessoas que vão estar próximas aos nossos filhos? Não é a bolha, é o seguinte: quem são aqueles que vão inspirar o coração do meu filho? Como comunidade, qual é a preocupação da comunidade com as futuras gerações? Comunidades que não pensam nas futuras gerações, já disse isso aqui. Comunidade que não pensa nas futuras gerações é comunidade dada ao fracasso. Fracasso. Comunidade que não investe em criança, em adolescente, em jovem. Fracasso. Pode ser a melhor ideia. Pode ser a igreja mais massa, mais fera possível. Não vai. Pô, nós estamos tendo um alcance aí, mas enfim, eu vou falar. A Fabiana mandou uma foto para mim. Ela falou assim, ó, olha a reunião como é que é mesmo? Da Ordem dos Pastores Batistas. Irmão, com todo respeito aí, hein? Com todo respeito aí, hein? O mais novo tinha menos cabelo que eu. Com todo respeito. Alguma coisa está errada, e eu estou falando com meia culpa. Eu sou um pastor batista, nós somos uma igreja batista. Aonde está a nossa juventude? Aonde estão os futuros pastores? Aonde estão os futuros ministros de louvores que vão tocar aqui? Aonde estão? A pergunta não é essa na realidade. O como essa geração atual está inspirando as futuras gerações. É para quem nós vamos entregar os nossos filhos? Ou como vamos entregar os nossos filhos? Ou podemos também dizer, que igreja nós vamos entregar para os nossos filhos? Ou nós vamos saber aonde os nossos filhos estão? Ouve, ó Israel, ensina as crianças andando pelo caminho, assentado na mesa, em todo lugar, falem para essas crianças, ensine a elas sobre a bondade do Senhor, fale para elas da beleza do Evangelho, e inspire a vida dessas crianças quanto ao Evangelho. E aqui, eu vou dar algumas perspectivas aqui, não sei se são as melhores, mas eu acho que é um caminho saudável para a gente seguir. A primeira delas é, propositadamente, criarmos ambientes de relação, para que os nossos filhos vejam a nossa rede de relacionamento saudável. Para que quando nós pudermos viajar, ou formos viajar, a gente possa deixar os nossos filhos na casa desses queridos irmãos, e nós vamos saber que eles vão ser educados, e vão ser inspirados pela mesma pegada que nós acreditamos. Vocês estão me entendendo que eu não estou dizendo da bolha? Mas vocês estão me dizendo que nós temos que propositadamente, nós nos aproximarmos de pessoas, e nos aproximarmos como comunidade, e trazermos pessoas para próximo, para que a gente possa sempre juntos caminhar coeso, inspirando as futuras gerações? A segunda é, o que ou como você faz as coisas em relação a Deus na sua casa. Como que você faz? Como que você serve na comunidade? Como o teu filho te vê servindo na comunidade? É com alegria? É com prazer? Ou, me desculpa aí, hein? É batendo cartão dia de domingo à noite. Os nossos filhos precisam ver esse prazer que nós temos de estar junto. E quando eu digo prazer de estar junto, levem para o lado de cá. Não para o lado de cá. Não tem a ver com religião, não tem a ver com se encher de cargo na igreja, não tem a ver com dar dinheiro na igreja, não tem a ver com
convidar os filhos para orar no milho toda manhã ou toda noite. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da alegria de pertencer a uma comunidade e o quanto que essa comunidade produz vida saudável na casa, na família, nos pais, e o quanto isso se reflete na vida dos filhos. Ouve, ó Israel, as grandes coisas que o Senhor tem feito e fale aos seus filhos. Ou seja, é um povo que recebe de Deus e tem que incutir no coração dos filhos. Outra coisa, não dá mais para nós alcançarmos ou inspirarmos as futuras gerações, como eu, como você, meu irmão, minha irmã, foi inspirado há 20, 30, 40 anos atrás, hein? Aqueles cânticozinhos lá, não chega mais. Aquelas brincadeiras, não chega mais. A igreja precisa entender a linguagem do momento. A igreja precisa quebrar as suas barreiras, os seus paradigmas. Procure uma comunidade para a família de vocês, em que essa comunidade fale uma linguagem contemporânea, para que os filhos de vocês entendam tudo que está sendo feito e que nada seja imposto sobre a cabeça deles, porque vai chegar uma hora, essa hora vai chegar em que todo esse peso, eles vão ter força suficiente para jogar para trás e dizer assim, agora eu estou leve, eu não quero mais isso. A comunidade que fale uma linguagem que produza esperança. Nós precisamos procurar uma comunidade para as nossas famílias, uma comunidade que produza leveza. Leveza, não confundam com facilidade. Leve e suave, vinde a mim, vós está sobrecarregados e cansados, e eu darei meu fardo que é leve e suave. Não diz fácil e suave, ok? Porque o caminho do evangelho é apertado, estreito, espinhoso. Então é difícil sim. Não tem promessa de facilidade não. Mas é leve, é suave. É por isso que Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura. É loucura para os que padecem, os que perecem. É loucura. Por quê? Bicho, vocês se matam por uma coisa. Não é que a gente se mata. O cara já morreu, você não está entendendo. Quem tinha que morrer já morreu. Mas então por que vocês fazem tudo isso? Porque existe um espírito soprando dentro de nós. Consegue me compreender como eu não estou dizendo do peso de fazer, mas estou falando da alegria e da profundidade que é servir a esse Deus que mudou a nossa vida e tem mudado a vida da nossa família? Nós precisamos quebrar tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que faz com que as coisas não cheguem no coração dos nossos filhos. Quantas vezes eu tenho que ouvir de pais que querem obrigar os filhos a vir à igreja? A minha oração é que não tenhamos que obrigar os nossos filhos. Por que a igreja não pode ser um lugar onde eles gostem de estar desde pequeno? Porque a igreja não é lugar dessas coisas. É o que eu sempre aprendi. Nós estamos com umas ideias aí. Enfim. Provavelmente a gente vai ouvir, igreja não é lugar para essas coisas. Mas não tem problema. As nossas crianças precisam ter prazer aqui na comunidade. E criança gosta do que, irmãos? Só que normalmente a igreja é um lugar que não pode correr, não pode fazer barulho, não pode gritar, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Você acha que com 16 anos eles vão querer estar aqui? Eu caminho com uma galera jovem, e a galera jovem fala assim, pô, aqui é legal,
Eu falo, por que é legal? Ele fala assim, porque aqui a gente pode falar o que a gente pensa. E galera de igreja, hein? Molecada nova. Por quê? Porque aqui a gente pode falar o que a gente pensa. Uma vez eu conversando com o irmão, alguns jovens passaram lá no lugar onde ele trabalha, vendendo alguma coisa, para eles juntarem dinheiro. Olha só. Aí eles estavam juntando dinheiro. Aí o irmão falou assim, mas para que vocês estão juntando dinheiro? Ele falou assim, não, porque a gente quer alugar um barracão. Mas para que vocês querem alugar um barracão? Para fazer um culto muito louco. Mas vocês não são da igreja? Somos. Mas por que vocês não fazem um culto muito louco lá? Porque lá não pode. Eu estou dizendo que pode fazer tudo aqui na igreja? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que agora quer pintar e bordar? Não estou dizendo, pede para o seu filho subir aqui em cima, para você ver a dura que ele toma. Não pode tudo. Não está liberado tudo, mas precisa ser um lugar onde a palavra chega, onde a gente consiga ensinar os nossos filhos sobre o amor de Deus, sobre a esperança, sobre a vida. Para finalizar, eu sonho com uma comunidade para as nossas famílias, onde os nossos filhos tenham orgulho de pertencer. Que quando eles ouvirem lá na faculdade, no colegial, ei, você é crente? Eles digam, sou crente. Você é careta, hein? Vem na minha para você ver se eu sou careta. Se você aguentar me acompanhar. Entendeu? Tenta entrar você no meu embalo para você ver. É uma comunidade que tem orgulho de pertencer. Crianças que possam bater no peito e falar assim, não, a minha igreja não é um lugar chato, não, Senhor. É porque o pastor só fala de dinheiro. Eu estava vendo algumas entrevistas, enfim, do Caio Fábio, não tem problema falar isso, porque já. E só perguntavam para ele sobre por que os pastores falam em dar dinheiro. Por que os pastores só falam em dar dinheiro? Por que os pastores só falam em dar dinheiro? Eu responderia, vocês só perguntam sobre isso. E quando os nossos filhos ouvirem sobre, você dá dinheiro lá na igreja, você só sabe lá dar dinheiro para pastor, os nossos filhos sabem assim, não, a minha igreja não é assim, você não conhece nem metade do que é o evangelho. E os nossos filhos têm um orgulho para trazer os amigos aqui, e os amigos dos nossos filhos possam ter orgulho de estarem aqui. E que os nossos filhos encontrem nos nossos irmãos inspiração para seguir. Que os pais inspirem os filhos uns dos outros, essa é a minha oração. Que os meus filhos encontrem pessoas para conversar. Que quando chegarem a hora de namorar, eu ouça. Pai, não quero falar com o senhor sobre essas coisas. Mas com quem você está conversando, filho? Eu estou falando com fulano de tal. Então tá sussa. Pode conversar. Agora, se ele disser para mim, não estou falando nada com ninguém, estou caminhando sozinho. Não dá. Eu não acho que isso seja utopia, mas também não me iludo com a igreja perfeita e filhos perfeitos, já preguei sobre isso aqui semana passada. Mas eu acredito que é um bom caminho para a comunidade andar. São tentativas, são esperanças, de olharmos para as futuras gerações, ouvindo o que a palavra de Deus diz. Ouve, ó Israel, e ensinem aos filhos de vocês. E que através dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, eles possam dizer, eu aprendi na minha comunidade me ensinou, irmãos me inspiraram, irmãs inspiraram a minha vida. E que através dos nossos filhos, nossas filhas, netos e netas, a paz possa ser anunciada, a esperança possa ser apregoada. Que através dos nossos filhos, nossas filhas, nossos netos, nossas netas, um mundo melhor se crie. Por isso nós precisamos atentar para quem nós estamos entregando os nossos filhos. Pai, mãe, todos nós, como igreja, nós precisamos nos atentar. O mundo está aí. Mas
Deus é o Criador de tudo e de todos. Ele é maior do que o mundo, e Ele já venceu o mundo. Então nós podemos inspirar os nossos filhos quanto a essa vitória, amém? Vitória que traz a paz, vitória que traz a esperança, vitória que traz o recomeço. Por isso, nessa hora, quero convidar você a se colocar de pé e cantar essa canção. É uma canção que fala sobre o amor, é uma canção que fala sobre a missão de Deus para nós como seres humanos, como pessoas. E a minha oração mesmo, sim, também, é que ela inspire as nossas vidas. E que inspire a vida dos nossos filhos. E que isso possa ecoar por gerações e gerações. E que essa mensagem que hoje foi pregada aqui jamais morra. É a minha oração. Que seja a sua oração também, meu irmão. Vamos dar as nossas mãos. E juntos abraçarmos as nossas casas. E fazermos desse mundo um lugar melhor. Amém.